Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um conflito que já vem me sendo pedido aqui no canal há algum tempo, que é o litígio entre a deputada Maria do Rosário e o deputado Jair Bolsonaro. Mas aí eu queria esclarecer duas coisas antes de avançar. Primeiro, os deputados litigam tanto no campo do direito civil quanto no campo do direito penal. Nesse vídeo eu vou falar sobre o conflito civil, ou seja, o pedido de indenização por danos morais feito pela deputada contra o deputado. O outro ponto é o seguinte: eu tenho opinião sobre tudo, mas nesse vídeo eu vou me furtar de dar opinião e vou tentar me ater aos fatos, para que todos, quaisquer que sejam as opiniões de quem esteja assistindo, para que todos possam acompanhar o vídeo e pegar as informações sem ter que criar antipatia pela figura do apresentador. Então é isso, amigos, vamos juntos. Amigos, há pouco mais de uma semana foi veiculada a notícia de que o Superior Tribunal de Justiça teria dado ganho de causa à deputada Maria do Rosário em cima do deputado Jair Bolsonaro. Pois bem, para que a matéria chegasse até o Superior Tribunal de Justiça, ela teve que tramitar em outras instâncias. A ação foi distribuída no Distrito Federal para a 18ª Vara Civil. Depois da sentença, houve uma apelação e a matéria foi levada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Após a decisão do tribunal, com um recurso especial, a matéria chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Então, essa notícia de agora é de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou tomar licença, para que possamos entender o conflito, de começar lá pela primeira instância, porque as decisões subsequentes são baseadas em cima dessa decisão anterior. Mas antes disso, do que se trata esse conflito? Eu não sei se vocês vão se lembrar disso, mas em 2003, em meio a debates na Câmara dos Deputados sobre a diminuição da maioridade penal, os dois deputados protagonizaram um bate-boca, um barraco constrangedor. O evento foi filmado e eu vou me furtar aqui de ficar dando opinião, como eu já disse. Eu vou colocar o bate-boca só para lembrá-los do que aconteceu. A briga começou em 2003 durante uma entrevista de Bolsonaro à Rede TV no Salão Verde da Câmara. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais eu estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. O que é isso? Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Tá, vagabunda? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado. Esse bate-boca aconteceu em 11 de novembro de 2003, ou seja, quase 15 anos passados. E a verdade é que esses eventos, ainda que fossem aptos a gerar responsabilidade civil, estão prescritos. Então não haveria hoje, a não ser que tivesse sido proposto na época, mas não foi, uma discussão de responsabilidade civil com base naquilo. E foi uma coisa que me deixou surpreso, porque eu imaginei que a discussão judicial decorresse daquele bate-boca. Mas não. Passados quase 11 anos, em dezembro de 2014, o deputado Jair Bolsonaro fez um discurso de crítica à comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos. E no mesmo dia postou na internet um vídeo dizendo: deputado Jair Bolsonaro escova a deputada Maria do Rosário. E em razão disso, foi chamado a dar uma entrevista ao jornal Zero Hora.
E nessa entrevista, vejam vocês, ele reafirmou, já de forma mais organizada, aquilo que havia dito na ocasião do conflito em 2003. Ou seja, 11 anos depois, e em uma entrevista para o jornal Zero Hora, ele disse que não estupraria Maria do Rosário se ele fosse estuprador, porque ele não é, mas não estupraria, porque ela é feia demais, ela é ruim demais, muito ruim, a deputada Maria do Rosário. Depois desta manifestação no jornal, é que ela propôs a ação pedindo indenização por danos morais em virtude da entrevista. Esse é um ponto importante, então. O que se discute no processo não é o evento de 2003, mas a entrevista de 2014. Eu já vi muita gente questionando, mas ele apenas reagiu, foi provocado e reagiu. O que os tribunais entenderam que poderia ter acontecido em 2003, mas não em 2014. Então, gente, vou colocar aqui uma linha do tempo dos eventos. Você teve o evento em 2003, você teve o conflito em decorrência do Dia Internacional dos Direitos Humanos e daí a manifestação do Bolsonaro, que foi o motivo da propositura da ação distribuída no Distrito Federal. E como que esse processo, ou melhor, e qual que era o objeto desse processo? O que a deputada pediu? Na petição inicial, a deputada pretendeu que o parlamentar fosse condenado a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$10 mil, a publicar a sentença que o tivesse condenado e também pediu que ele fosse condenado a se retratar publicamente em termos proporcionais à ofensa. Em primeira instância, a discussão esteve restrita ao seguinte: a deputada apontou o que foi o comentário do Jair Bolsonaro, que teria causado danos morais a ela, e o deputado apresentou defesa, alegando ter se manifestado sob a proteção da imunidade parlamentar, mais especificamente da imunidade material, prevista no artigo 53 da Constituição Federal. Do que se trata? A imunidade material é aquela imunidade que o parlamentar tem de dizer o que pensa e de não ser responsabilizado, nem penalmente e nem civilmente, por suas palavras e votos. E foi isso que o Jair Bolsonaro alegou. Ele falou, olha, eu disse isso aí como uma resposta aos ataques que eu tenho sofrido e isso está dentro da minha imunidade parlamentar. Bom, a sentença entendeu que não. Segundo a sentença, se poderia dizer duas coisas em relação à imunidade material. Primeiro, quando a manifestação se dá no plenário da Câmara, no plenário do Senado, pode ser dita qualquer coisa. É a manifestação dada em meio aos debates e, portanto, a imunidade é plena. Mas quando a manifestação se dá fora do ambiente parlamentar, deve-se analisar se o conteúdo do que foi manifestado guarda pertinência com o exercício do mandato. Então, aquilo que o deputado faz na Câmara, o interesse dos eleitores, assim por diante. E o Judiciário entendeu que essa entrevista não foi dada na Câmara. Jair Bolsonaro diz que foi dada no gabinete, mas na sentença entendeu-se que ele não provou que a entrevista foi dada no gabinete. E como a entrevista teria sido dada fora da Câmara, deveria, para que a imunidade incidisse, guardar pertinência com a atividade parlamentar. E a sentença, o juiz de primeira instância, entendeu que não havia pertinência. Chamar a deputada de feia, quer dizer, isso na melhor das hipóteses, porque tem gente que acha que houve uma apologia ao estupro. Mas na melhor das hipóteses, o que ele disse foi: essa deputada é muito feia. Ainda que fosse só isso, guarda pertinência com o exercício da atividade parlamentar. Eu sei que vai ter gente que vai dizer que sim, eu sei que vai ter gente que vai dizer que não,
a sentença entendeu que não. E, portanto, ele não estaria protegido pela imunidade material. Assim, se ele não está protegido, a questão é ver se o ato é apto a causar dano ou não, se o ato é apto. E a sentença entendeu que a ofensa, entre aspas, gratuita, proferida pelo deputado, seria apta a causar danos morais. E aí condenou o deputado, não nos termos pedidos pela Maria do Rosário, porque a retratação que ela solicitou, o juiz de primeira instância não deu. Pois bem, então veio uma sentença, entendeu que a imunidade material não incidia no caso e que, portanto, o deputado deveria ser responsabilizado pelas manifestações que deu nessa entrevista. Antes de avançar, gente, eu tenho um vídeo aqui no canal ótimo sobre imunidade material. É um caso envolvendo o deputado, ou melhor, o senador Romário, em que ele fala todos os piores impropérios que você puder imaginar para dirigentes da CBF, e o judiciário entendeu que ele exercia a sua prerrogativa de deputado. É bom dar uma olhada nesse material até para comparar a decisão naquele caso com futuras outras decisões. Só uma observação, lá a questão era de direito penal. Avancemos. A sentença foi objeto de recurso. A deputada recorreu porque queria que o Bolsonaro fosse obrigado a se retratar. E o Bolsonaro também recorreu, obviamente, porque tinha sido condenado a indenizá-la no valor de 10 mil, que, diga-se de passagem, é simbólico para esses dois deputados. Pois bem, e o que aconteceu no âmbito do tribunal? Após a apelação de ambas as partes, a matéria foi levada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E o tribunal, de certo modo, reiterou a decisão de primeira instância. Um ponto importante, o tribunal reafirmou que o deputado não teria provado que a entrevista teria sido dada no ambiente do Congresso Nacional. Então, vou até colocar aqui um fragmento do voto do relator do tribunal, o desembargador que conduz a decisão, e vocês vão ver que ele diz claramente que o deputado não teria se desincumbido do ônus de provar que a entrevista teria sido dada dentro do Congresso Nacional. E uma vez que o judiciário entendeu que a entrevista não foi dada no Congresso, a imunidade deveria, para incidir, guardar uma pertinência entre a manifestação e o exercício do mandato. E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mais uma vez, entendeu que essa pertinência não existe. Porém, em segunda instância, uma coisa mudou. A deputada Maria do Rosário conseguiu que o Tribunal do Distrito Federal, condenasse o deputado a se retratar, o que, na sentença de primeira instância, não estava presente. Aí veio o recurso. A matéria foi levada ao Superior Tribunal de Justiça e as notícias que vimos há pouco tempo atrás se referem a essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, guiada pelo relatório e pelo voto da ministra Nancy Andrighi. E qual foi o entendimento do STJ? No Superior Tribunal de Justiça, repetiu-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A ministra Nancy Andrighi, em seu voto, também entendeu que a imunidade parlamentar não protegeria essa entrevista, que teria sido, em tese, dada fora do Congresso, e que, portanto, a condenação deveria ser mantida. Muita gente me questionou, poxa, Cláudio, mas a deputada provoca, ele responde, isso não é razoável? Repito, todos esses julgamentos se deram em cima ou em torno de atos que foram praticados em 2014. O ato ilícito, entre aspas, indenizável, não é aquela troca de agressões que aconteceu em 2003. E com base nisso, observando a
ou pelo menos no entendimento dos tribunais, a falta de pertinência entre a manifestação ofensiva e o exercício do mandato, a condenação foi mantida. Observação, e aí nesse ponto só eu vou pedir licença para dar um pouco de opinião. O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do TJ e, portanto, manteve essa história de retratação com base na lei de imprensa. Mas aí é preciso observar o que significa retratação. Porque, e nós já dissemos isso no canal, a lei de imprensa não obriga ninguém a dizer o que não quer. A retratação que a lei de imprensa prevê é a leitura de um texto fornecido pelo ofendido, e não me parece que seja isso o que o tribunal tenha entendido. Pois bem, condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, condenado no STJ, a matéria agora vai ser levada ao STF para que o deputado Jair Bolsonaro tente uma nova sorte lá. No STF nós temos 2 litígios. Esse, que é o aspecto de direito civil, mas também a queixa-crime da deputada, que é o aspecto de direito penal. O caso, então, ainda vai demorar um pouco para chegar ao seu fim. Dá para entender mais ou menos, com base nessas informações, o que tem acontecido. Eu pude acessar tudo isso na leitura das decisões. Eu não conheço as petições e não tive em mãos os autos do processo. Mas com base nas decisões, dá para ter uma ideia ao menos aproximada do que se trata. E o que eu descobri é que o conflito é muito diferente do que aparece na imprensa. Pois bem, amigos, era isso. Meu objetivo era só prestar algumas informações de modo acessível sobre esse conflito. Não quero tomar posição nenhuma aqui acerca de nada. Vamos aguardar uma próxima oportunidade, em outra conversa, nós podemos voltar ao assunto e opinar com maior detimento. Por enquanto é só, amigos. Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.